Fala galera, já assisti a Jurassic World Recomeço? Nesse vídeo aqui, ó, teremos spoilers porque irei falar abertamente sobre o que acontece na trama, mas será uma conversa em aberto, tá? Porque estou com minhas anotações aqui ao lado e irei parar alguns momentos aqui também para relembrar alguns detalhes, principalmente na questão dos nomes, tá? Que são muito importantes também para o desenvolvimento da trama por completo. A crítica sem spoilers já está liberada aqui no canal e teremos mais um vídeo que sairá também sobre cena pós-créditos e também o que se pode teorizar sobre o futuro dessa franquia toda aqui. Galera, o filme começa, tá voltando 17 anos no tempo, antes dos eventos do primeiro Jurassic World, onde a gente está colocado numa ilha que tem ali uma instalação de pesquisa da InGen, onde eles estão fazendo experimentos para achar novos dinossauros híbridos. E esses dinossauros, inclusive a gente vê depois no primeiro Jurassic World, né? Vem muito por quê? Porque se tentava achar um dinossauro que fosse novo perante aos olhos das pessoas e também mais ameaçador. Aquela mesma conversa que a gente viu acontecer no primeiro Jurassic World. Dentro dessa instalação da Indiana, tem um cientista que a gente vai acompanhando ele, terminando de colocar ali sua roupa de proteção, ele está comendo um chocolate e ele está muito atrapalhado. E tem uma outra cientista esperando ele do outro lado da porta ali de contenção. E como é que funciona para eles abrirem essa porta, tá? Cada um tem uma chave e eles têm que colocar a chave ao mesmo tempo e virar a chave ao mesmo tempo para que essa porta seja acionada. E essa porta vai ter importância um minuto depois, tá? Ele tá comendo um chocolate, cientista atrapalhado, tá? E ele simplesmente engole o restante de chocolate que tem ali no papel e joga esse papel fora, tá? É um Snickers ali que ele tá comendo. Só que esse papel, no momento que ele passa por essa porta de contenção, ela vai ser fechada, ele é puxado, tragado para dentro, assim, de um vão de um dutinho que tem do lado da porta, entra ali e simplesmente acontece um curto-circuito geral em toda a instalação, onde é acionado todos os alarmes porque não tem mais contenção. É evacuado por completo. Os dois cientistas vêm correndo desse lugar onde eles estão ali, né, fazendo, que é literalmente o centro de pesquisas de um dinossauro chamado T-Rex, que vai ser o grande dinossauro que aparece no filme aqui por completo, tá? Esse teste, tudo que está acontecendo. Nesse primeiro momento a gente não vê o T-Rex, tá? Porque fica muita fumaça e fica tudo vermelho por causa das luzes de alerta, tá? Os dois cientistas saem correndo da sala de pesquisa ali, só que a cientista consegue sair a poucos segundos antes dessa porta fechar. Quando ela fecha, quem fica dentro é o cientista atrapalhado lá. E eles tentam colocar a chave, só que a cientista trava no momento que ela vai colocar a chave dela. Porque ela vê atrás do cientista, simplesmente surgindo o nosso querido T-Rex. E a cena conclui com ela fugindo porque o T-Rex simplesmente, cara, devora esse cara. Entra um cartão na tela para explicar o que está acontecendo nos dias atuais, porque daí a trama volta, né, para o nosso momento de atualidade. E ali colocado no cartão de tela, assim, que as pessoas, elas simplesmente se cansaram dos dinossauros, os parques não têm mais, né, o mesmo interesse do público, e inclusive os museus, tudo mais, não existe mais o interesse do público pelos dinossauros. E algo pior aconteceu com eles, que simplesmente por causa, né, dos dinossauros terem o seu costume e principalmente assim, o meio ambiente por completo, eles estarem acostumados do que era lá atrás e como isso tudo se transformou, as doenças, as mudanças climáticas, né, o vírus que os seres humanos também vão, querendo ou não, assim, né, sobrevivendo, se adaptando, os dinossauros não conseguem se adaptar. Ou seja, eles foram simplesmente morrendo. E só existe um lugar na Terra, que é as ilhas ali na linha do Equador, que ainda permanecem com esse meio ambiente próximo do que os dinossauros tinham lá atrás. Ou seja, eles estão concentrados lá. Só que ainda existem alguns poucos dinossauros que estão em zoológicos, coisas afins, que é o zoológico aparece em Nova York, porque a gente vê um grande questionamento, e a gente vê o personagem, tá? Que é o Martin Krabs, que ele é o grande vilão, ele representa ali uma empresa farmacêutica e ele está atrasado para fazer o um encontro com alguém. E esse encontro com alguém é com a personagem da Scarlett Johansson, que é uma mercenária, que é a personagem da Zora, e o que ele quer da Zora? Fazer com que ela aceite o trabalho de ir até uma ilha, que é algo proibido, porque todas as nações entraram em consenso que não se deve se aproximar desses lugares onde os dinossauros estão, simplesmente para que se mantenha, né, intacto aquele ambiente para eles lá. Ou seja, é algo que seria considerado obviamente um crime.
A Zora não quer fazer esse trabalho, justamente porque ela poderia ter que pagar isso, né, perante a justiça e justiça mundial. Só que daí o nosso querido Martin Krabs oferece para ela uma quantia, cara, exorbitante de dinheiro, que seria basicamente o último trabalho dela. E a moral da Zora, tá, é que ela tá vindo de um último trabalho onde ela perdeu o seu, digamos assim, parceiro, né, de muitos e muitos anos. E isso tá trabalhando nela como um trauma, ela quer reconquistar a sua vida. E tem mais detalhes sobre ela, tá, que o filme utiliza também nessa parte inicial. Ela perdeu a mãe alguns anos atrás por causa do câncer. E ela não foi, inclusive, no próprio velório da mãe porque ela estava colocada para fazer um trabalho nessa parte toda de ser uma mercenária. E é algo também que o Martin Krabs utiliza para Zora para convencer ela. Por quê? Qual é esse grande trabalho, tá? Ele precisa que ela vá e consiga recolher o sangue dos 3 maiores dinossauros que existem. E como é que a gente sabe essa questão toda? Porque existe um doutor Henry, que é o personagem do Jonathan Bailey, que ele também, né, nunca teve o contato com os dinossauros, a não ser através dos estudos. Inclusive foi, isso é uma parte legal, tá? Ele foi, digamos assim, um estudante onde ele fez até uma pós-graduação, como ele brinca, assim, com o Dr. Alan Grant. Para quem lembra de quem é o Sr. Alan Grant, tá? É a única menção, inclusive, que tem de algum outro personagem de todo o universo que a gente tem de Jurassic Park e Jurassic World, tá? De toda a franquia é o Alan Grant, nesse momento de fala que tem do Dr. Henry lá. O Dr. Henry, ele é o especialista que vai ter sobre os dinossauros no decorrer do filme. E o Henry, como é que o Martin Krabs convence ele além da questão do dinheiro? O Henry, ele nunca teve esse contato com os dinossauros, então seria a oportunidade perfeita dele sair da teoria e ir para a prática. E, além de tudo isso, tá, o que pega também pro Henry? Ele dá o contexto, que é algo que a gente vê nessa parte inicial do filme colocado, desse desinteresse do público, porque ele é o cuidador do museu, onde, antigamente, se tinha fila para poder ter uma, talvez, oportunidade de entrar no dia e ver a exposição sobre os dinossauros. E nesse momento, durante uma semana, eles venderam 10 ingressos. Ou seja, naquele momento que o filme chega no museu, está sendo completamente limpo o grande salão sobre a parte dos dinossauros. Não vai mais existir aquela parte dos dinossauros também. Uma parte legal, assim, tá? Para não pular. O engarrafamento estava acontecendo porque tinha. Deixa eu aqui para não errar. Cara, um brachiosauro estava preso embaixo porque ele tinha escapado do museu e era o último dinossauro que estava ainda em Nova York. Ele escapou do zoológico, não do museu, ele escapou do zoológico e ele estava preso embaixo da ponte porque ele não conseguiu passar. Então essa é a parte para finalizar a primeira ação do filme que tem para colocar realmente o que está acontecendo nos dias atuais ali. Eles partem, tá? E vão encontrar, antes de começar o seu destino para a ilha, o Duncan, junto com a sua equipe toda. O Duncan é o personagem do Marshad Ali. Ele é também, assim, uma espécie de mercenário, né? Ele é dono de um grande barco lá, onde a sua principal função é levar as pessoas para completarem a sua missão, seja ela qual for. Simplesmente isso, ele cuida de toda a logística e segurança, digamos assim. Junto com uma equipe, tá? Que tem o Atwater, tem a Nina e tem o Leclerc. Quando eles partem para a ilha, eles vão ter a sua primeira questão, que é o quê? Como eles têm que conseguir encontrar esses 3 maiores dinossauros, eles têm basicamente uma estratégia. A primeira parte do filme ocorre na água. O primeiro ato do filme ocorre todo na água. Que é para chegar na questão do mosasauro, tá? Antes da gente ver como que esse grupo vai encontrar o Mosasauro, a gente encontra o Mosasauro antes no filme porque ele encontra uma família, que é a tal família, digamos, civil que participa junto dos eventos desse filme, tá? Que é o Ruben, que é o pai, que tá ali, cara, num pequeno veleirinho, querendo cruzar o Atlântico porque ele tá no seu último momento que tem com suas filhas. Ele tem ali esse momento com as filhas, por quê? Porque se separou da sua esposa e tá tendo um momento breve antes que acabem as férias com as crianças. A Teresa, ela é adolescente, e a Isabela, que é a criancinha, tá? E tem junto, nesse barco, nesse veleiro, alguém muito preguiçoso, que é o alívio cômico do filme, que é o Xavier, que é o namorado da Teresa. E o Ruben e o Xavier têm ali algumas desavenças, porque o Ruben simplesmente não aceita como o Xavier ele é tão, digamos assim, folgado, para dizer o mínimo, tá? O Mosasauro encontra ali esse pequeno veleiro ali e vira esse veleiro. E eles ficam simplesmente à deriva,
né? Mas eles conseguem passar, através de um rádio ali de emergência, o sinal de onde eles estão. Esse sinal é captado pelo barco, lá do Duncan, que antes deles chegarem próximo da ilha, acontece o quê? Eles acabam captando esse sinal. E um pouquinho antes de captar esse sinal, a gente tem ali um histórico sobre quem é realmente o Duncan e quem é realmente a Zora. A gente entende que os dois trabalharam juntos, sim, algumas vezes no passado. Eles têm uma certa afinidade também, assim, de aproximação por terem trabalhado já em algo tão perigoso. E a gente entende essas questões da Zora, sobre ela tá tentando, com esse dinheiro, comprar a sua vida de volta. Que significa o quê? É o seu último trabalho. Por isso que ela vai correr esse risco, por causa do dinheiro, o montante por completo. E o Duncan, ele, além de tudo, ele não tem mais para onde ir ou fazer uma coisa diferente, por quê? Ele era casado, tinha um filho pequeno, esse filho pequeno morreu e ele não teve mais como permanecer junto com a esposa por questões todas de consequências pelo que aconteceu. Então, os dois estão nesse momento, né, da vida tentando encontrar um novo propósito para viver. E é um momento onde a gente tem esse desenvolvimento maior sobre os dois personagens ali, tá? O que que acontece, cara? Como é que eles vão conseguir pegar o sangue de cada dinossauro, tá? Eles têm como se fosse uma pistola, e essa pistola, ela tem dois jeitinhos de funcionar, basicamente, tá? Primeiro o quê? Com essa pistola, eles atiram como se fosse uma seringa gigante, que entra ali, né, no corpo do dinossauro, automaticamente puxa o sangue, e daí quando ele completa, né, a quantidade de sangue que ele precisa pegar, ele simplesmente voa. E quando ele voa e quando chega em determinada altura, arma-se um paraquedas, que é como eles vão conseguir se aproximar, né, de uma maneira mais segura de cada dinossauro, como se isso realmente é possível, e vão conseguir coletar o que eles precisam coletar. O que que a empresa do Martin Krabs quer, tá, com esse sangue todo? Por que que a importância também dele ter usado informação para a Zora sobre o câncer que a mãe da Zora acabou, né, tendo ali ocasionado e acabou levando à morte dela? Tu pegar esse sangue dos três espécimes justamente é o que precisa para os cientistas utilizarem para criar a cura do câncer. E é justamente esse o propósito dessa empresa toda farmacêutica tá por trás para conseguir esse sangue. E por que que tem que ser dos dinossauros vivos e não dos dinossauros mortos? O Dr. Henry, ele coloca lá a sua explicação toda científica do porquê. É óbvio que aqui, cara, não lembro exatamente desses detalhes aqui, porque é uma coisa bem específica, assim, mas é justamente isso. Não pode ser o dinossauro morto, tem que ser o dinossauro vivo. Tá? Então tem essa questão toda ali acontecendo. Quando depois, já com a família reunida, né, o Duncan junto com a Zora decidem voltar, eles estão chegando quase próximo da ilha onde está o Mosasauro, onde estão os outros dinossauros por completo, e eles decidem voltar para resgatar a família. Resgatam a família, vão em direção à ilha, tá? A família não faz ideia, assim, de onde eles estão se metendo. Só que daí, antes deles chegarem na ilha novamente, eles vão ver o sinal de onde está o Mosasauro, e o sinal do Mosasauro está simplesmente colado com o deles. Ou seja, o Mosasauro está embaixo deles. E daí, cara, começa uma grande sequência do filme ali, onde a Zora consegue sim atingir o Mosasauro. Eles conseguem sim tirar o sangue, né? A grande agulha lá é jogada para o alto como se fosse um foguete, abre o paraquedas, o Henry consegue pegar antes que ela caia no mar ali. Só que daí acontece o oposto do que eles estão imaginando, que é o quê? O Mosasauro ataca aquele barco também. E a partir disso, o Atwater, que é a propriedade do Ed Skrein, ele é o responsável pela essa parte de segurança, digamos assim. É o cara que tem as armas, é o cara que vai, né, começar a tentar atingir o Mosasauro para proteger eles. Só que, ao mesmo tempo, começa o ataque de outros. Por quê? O barco, ele começa a tentar fugir do Mosasauro e começa a ter, obviamente, sérios problemas ali por causa do ataque do Mosasauro. E começa a aproximar cada vez mais da ilha, só que sem ter esse controle sobre o que está acontecendo. E daí vem vários espinossauros que começam a circular o barco e atacar o barco. Inclusive comendo, né, partes ali de proteção. E já que eu falei comendo, um deles vai e come literalmente ali o Atwater. A partir desse momento que eles estão chegando lá, o Duncan se dá conta do quê? Os espinossauros estão fazendo toda essa parte de ataque, mas eles estão fazendo como se fosse um perímetro em volta do barco, para preparar o mosasauro, dar tempo para ele chegar ali no barco e
fazer o que tem que fazer, atacar o barco e devorar as pessoas, aquela coisa toda. Então é um ataque coordenado que está acontecendo ali. E nisso tem uma grande sequência onde acontece o quê? A Teresa, ela ouve do pai, né, o pedido assim para ela ir correndo para dentro do barco e pedir ajuda, dar a localização, dar o Mayday, né, para a guarda costeira, para a guarda costeira ter o sinal deles e poder ter justamente ali o resgate. Só que o Martin Krabs, ele não pode deixar que isso aconteça, porque essa missão é uma missão que não pode ser oficial de jeito nenhum, porque senão eles serão condenados. Eles serão, obviamente, julgados e serão condenados, porque é isso que está colocado no princípio do filme ali, né? É um local completamente proibido. Completamente proibido. Sem nenhum tipo de... não, completamente proibido. E até um pouquinho antes de acontecer esse ataque do Mosasauro no barco ali, com a família já reunida, o Duncan pergunta pro pai por que que eles estavam num local tão próximo, velejando, sendo que sabe muito bem que naquela localização está próximo da ilha, então existe um grande perigo para as crianças, né? E o Ruben dá como resposta simplesmente que quantos e quantos barcos estão velejando, né? E nenhum deles é atacado por mosasauro, ou seja, o perigo existe, mas não é algo concreto. Ou seja, ter acontecido com eles não é algo que era realmente um perigo iminente de ter acontecido. Acabou tendo, sim, cara, essa infelicidade de ter acontecido com eles ali. Voltamos para a cena de ação. O Martin Krabs, cara, ele precisa impedir que a Teresa faça esse contato, só que ele não ataca ela. Mas ele faz algo tão grave como o mosasauro e os espinossauros estão atacando ali o barco, né, as proteções laterais também de segurança do barco lá para poder se segurar, elas já estão comidas em várias partes ali. Tem toda uma grande sequência, tá, que não tem como descrever aqui. E a Teresa, simplesmente no momento onde o barco é abatido, ela desliza, passa pela porta e, como não tem proteção, ela se segura bem na ponta ali do barco. E ela praticamente cai. E o Martin Krabs está podendo ir lá e ajudar ela a voltar, só que ele não ajuda. Ele não ajuda. Ele deixa ela cair, porque logo depois ela cai do barco. O Xavier, que era, né, o nosso namorado ali da Teresa, também, né, o preguiçoso, tudo mais, ele, cara, ele se atira direto quando vê a Teresa no mar. Ele pega um daqueles, como se fosse um coisinha salva-vidas, assim, que, né, os nadadores seguram, pega e se atira no mar para salvar a Teresa e tudo mais. E o Ruben coloca na filha dele, pequenininha Isabela, e em si também, dois coletes salva-vidas. E fala pra Isabela, vamos se atirar, por quê? Porque o barco tá começando a chegar próximo das pedras, que é o que acontece logo depois. O Ruben e a Isabela pulam, todo mundo ali do barco, tá, permanece ali com o Duncan tentando levar o barco mais próximo da costa, batendo nas pedras e os dinossauros vindo, aquela coisa toda, só que na água rasa o mosassauro não pode ir. Então quando o barco passa pela água rasa, o mosassauro deixa de atacar o barco e dá meia volta. E daí, bate nas pedras o barco e simplesmente, bum, chega na costa lá, tá? A família chega em segurança na costa também. E quando eles estão, tá, tirando coisas do barco lá, coisas que seriam, cara, armas, tudo mais, comida, tudo mais, vem um outro espinossauro que estava colocado mais ao lado e tem a personagem da Nina. A Nina, ela tá tentando puxar uma dessas cargas ali do barco. O espinossauro vem por trás, desaparece, né, da nossa vista, porque a câmera ela vai também movendo, deixando ali o horizonte todo no nosso fundo. Simplesmente a Nina é puxada e não tem mais o que eles fazerem. Ela também é devorada pelos dinossauros. E eles, restantes, entram na ilha. Esse sangue que foi tirado do mosasauro, o Martin Krabs tem uma maleta refrigerada, onde ele coloca ali esse primeiro frasquinho ali em segurança. Tem mais dois. E daí eles partem em direção para encontrar o terrestre, tá? E dentro disso, obviamente que a família ao mesmo tempo tá dentro dessa ilha para tentar encontrar algo que tinha sido falado que existe naquela ilha, que é o quê? Aquele tal centro lá de pesquisa da Indiana, como se fosse uma vila. É isso que foi falado para a família pelo Martin Krabs, tá? Naquele momento onde a família começa a ter, um pouco antes do ataque do mosasauro, a tentar entender o que está acontecendo com aquelas pessoas ali, do porquê que eles não vão para um porto qualquer, né, e ficam lá em segurança e tudo mais, ou pelo menos deixem a família lá em segurança e eles partem porque eles têm que partir.
Aí o Martin Graves fala que não, naquela ilha lá também tem lá uma vila, não sei o que eles podem ficar lá, pedir o resgate e tudo mais, e ficar lá em segurança. Então a família parte dentro, no momento que eles estão nessa ilha, para encontrar essa tal vila. E como que eles vão se guiando, tá? Tem grandes tubos que são passagens de energia da Índia que vão desde o momento ali da costa para algum lugar. E é onde eles vão seguindo esse para algum lugar para tentar chegar nessa ilha. Como o Xavier, tá? Até botar um paralelo aqui da história. Como o Xavier, esse personagem mais abobado, ele ganhou um pouco de mais de respeito do Ruben pela sua atitude de, no momento que viu a sua namorada no mar, ele não hesitou. Ele foi e se atirou para salvar ela. Então ali ele já ganha mais um ponto de conexão, né, com o seu sogro naquele momento ali. E ao mesmo tempo, cara, tem duas cenas do Xavier que são interessantes, assim. A primeira é o quê? Ele tenta, em algum momento, assim, abrir espaço na mata com um graveto, assim. Ele bate, assim, com violência para dizer, vamos por aqui. Logo que ele faz isso, tá, tem tipo uma colinazinha, assim, toda tomada pela vegetação. Cara, metros, tá, digamos assim, uns 100 metros pra frente. Tu só vê com violência, logo depois que ele faz essas duas batidas muito fortes, com um rugir, assim. E daí ele já entende que por aqui não dá, porque aqui tem algo, né? Algum dinossauro qualquer tá ali dentro. E daí eles param pro outro lado. E depois, mais tarde até, o Ruben e o Xavier estão conversando, e o Xavier fala pro Ruben, cara, que aquele momento ali, que é um momento mais à noite, que ele podia ficar tranquilo, que ele, Xavier, iria tomar conta, né? Fazer a ronda ali, daquele momento. E o Ruben até fica surpreso, porque antes, no barco, né, que é o momento onde a gente conhecia os personagens lá, o Xavier, completamente preguiçoso, ele queria dormir mais em vez de assumir o leme do veleiro ali, né? E o Ruben já estava virado completo, assim. Então já é uma mudança de postura, mais um ponto positivo que tem ali pro sogrão em relação ao Xavier. Nesse momento, logo depois que ele conversa com o Ruben, ele diz que precisa fazer xixi. E ele sai para caminhar para fazer xixi e se afasta um pouco da família. E daí, galera, ele para assim e fica em primeiro plano e a gente fica vendo a mata toda no fundo. E é o único momento que a gente tem os Velociraptors, tá, aparecendo. Porque, cara, surge um e outro, um de cada lado aqui assim, e onde o Xavier tá uma parte que, cara, é um pouquinho mais alta só, que tem como se fosse um córrego embaixo, assim. Sai um Velociraptor de um lado, sai um do outro lado. Eles se olham e vão se dirigindo lentamente ali na direção do Xavier. E vem, cara, um dinossauro, lá, aqui eu vou errar o nome, tá? O Quetzal, o Quetzalcoatlus, que é o maior que tem ali, o voador, ele vem e pega um Velociraptor, ele pega o outro Velociraptor, assim, e eles lutam, e eles chegam próximos aqui, assim, do Xavier, o Xavier não se mexe. Ele fica, assim, parado, tava no xixi, né, então você sabe o que ele tava segurando. Ele fica parado ali e não olha pra trás de jeito nenhum, e o bicho pegando aqui atrás. Pegando, e o dinossauro matando lá os Velociraptors e tudo mais, e até o momento que ele voa com um, né, e o outro ficou morto no chão. E daí o Xavier olha rapidinho pra trás e volta a fazer xixi. Porque ele é o livro cômico que tem desse filme, tá? Então, esses momentos da família. E depois a gente vai vendo da família também algumas outras sequências, mas que eu já chego lá. Por quê? O grupo todo, ele continua e chega numa parte de uma mata mais alta, tá? Que é onde eles vão encontrar o terrestre, tá? Que é o titanossauro. E nesse momento tem todo um momento de referência realmente, assim, o Jurassic Park, que é um sobe a trilha, depois que eles coletam o sangue, que eles ficam olhando os dinossauros, aquela coisa toda, e a gente vê tudo um grande de um vale, grandes titanossauros, assim, caminhando na tranquilidade, com uma grande manada, assim, de dinossauros, que é bem legal, assim, eles pegam esse segundo, né, frasco ali com sangue agora do titanossauro, e só falta apenas do voador, que é o que eu vou errar o nome de novo, que é do Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus. Vou acertar nesse nome. E daí eles seguem em direção para encontrar realmente onde está. Quando a família tá procurando ainda como que vai chegar até onde pode estar levando aqueles canos essa tal vila, eles chegam e acabam encontrando uma dinossauro pequenininha, tá? Que é a Dolores, que é a Aquilops. E a Dolores, cara, é a tão falada
personagem nessa parte de dinossauros pelos críticos americanos, no vídeo que eu trouxe aqui de primeiras impressões, porque ela vira como se fosse uma pet da Isabela. Porque a Isabela, por causa do trauma que aconteceu desde o momento que o veleiro lá no começo do filme foi virado, ela não estava falando mais. Ela estava quieta só. E a Dolores faz ela reativar um pouco e ter um momento de normalidade ali. E a Dolores ajuda ela a voltar a falar. Porque a Dolores é pequenininha, cara. É bem pequenininha, assim. Né? É o Oclopes. E uma expressão também bem amigável, digamos assim. Tanto que a Isabela até coloca ela dentro da mochila. E vai levando ela dentro da mochila. Depois que eles pegam a Dolores, eles acabam encontrando o quê? Um barco. E por que esse barco é importante, tá? Porque o Ruben, ele tinha machucado o seu pé durante toda a sequência que teve do ataque do Mosasauro lá do barco. Então, ele não vai aguentar subir morro e coisas afins, eles precisam dar um jeito de conseguir encurtar esse caminho todo até chegar nessa tal vila. A Teresa vai sozinha, ela cruza o rio, tá? Ela cruza o rio e tem um cheiro muito forte de um bicho morto. Quando a Teresa chega do outro lado, tá? E o filme dá bem tempo, cara, porque uma coisa que o Gareth Edwards trabalha muito bem, tanto ele quanto o David Koepp no roteiro, que é trazer esse gênero do suspense pro terror novamente pra franquia, tá? Então tem bastante tempo pra gente ter realmente esse perigo iminente acontecendo. Quando a Teresa tá indo, né, e atravessa o rio, sobe ali um pouquinho a plataforma em direção desse barco, ela vê que tem, cara, um dinossauro grande, assim, de porte médio, né, digamos, né, grande. É um porte médio, aberto, simplesmente assim, moscas já, aquela coisa toda, aquela loucura toda, e morto ali que ele foi devorado. E daí ela escuta um barulhinho na grama vindo do lado, e novamente a câmera fica em primeira pessoa aqui, um pouquinho mais aberta, e a gente vê no fundo um T-Rex. Ele tava dormindo. E ele meio que se ajeita, assim, ele tá dormindo para um lado, e a grama tá mais alta aqui. Quando ele vira pro lado, a grama baixa. E quando baixa, ele aparece aqui só meio que, né? Daquele momento todo a nossa velha ajeitada quando tá dormindo, tá? A família pede pra Teresa voltar e ela pede, não, calma, e vai até onde tá o barco. Só que o barco ele tá suspenso assim um pouquinho. E ele tá, cara, completamente quebrado. E ela vê que tem uma caixa. E dentro dessa caixa ali tem um bote inflável. Ela puxa esse bote e ela não tem o que fazer, porque ela vai acabar fazendo barulho. Então ela tá no limite ali do deckzinho, né, para voltar pro rio, e ela abre aquela mala, e aquela mala simplesmente sai o bote, e o bote vai pra água. E é óbvio que isso acorda alguém. Nosso T-Rex. A Teresa ela fica parada, imóvel, e todos do outro lado lá ficam em silêncio assim. Só que o T-Rex ele some, literalmente. No momento que a Teresa fecha o olho e abre, ele sumiu. E daí quando a Teresa vai pro bote, o que acontece? O T-Rex tinha saído só por um outro lado aqui e tá paradinho lá tomando uma água. E aqui a gente tem uma grande sequência, cara, de ação, que é o quê? A família entra no bote, a Teresa entra no bote, e eles começam ali, né, a tentar descer o rio. O T-Rex, obviamente, percebe, né, a presença deles e vem atrás deles. E o T-Rex vem vindo atrás deles e eles fugindo com o bote aqui. O T-Rex entra embaixo da água, passa por cima, por baixo deles e sai da água na frente deles aqui. E nesse momento eles pulam do bote, o T-Rex morde o bote e solta esse bote de novo, porque ninguém estava ali. E daí o que acontece? Eles vão, né, saindo simplesmente assim do caminho do T-Rex, continuam na correnteza, descendo o rio, cada um por si, só que a Isabela sumiu. E a Isabela, na verdade, ela ficou presa embaixo do bote. No momento que o T-Rex soltou o bote, caiu em cima da Isabela. E o bote vai descendo com a Isabela ali embaixo dele, sem ter como eles fazerem nada. E o T-Rex sai da água, porque ele não pode passar num caminho pequeno que tem com pedras e tudo mais, né, que não pode passar, ele não quer passar. Ele vai para a parte da terra e vai esperando todos os outros do outro lado, assim. Eles conseguem passar pelo T-Rex de novo, até o momento onde tem como se fosse assim uma velha construção, tá? Essa velha construção não é uma barragem, mas é uma velha construção assim. Como se fosse algo, cara, mais antigo que existiu nessa ilha e tudo mais, entendeu? Aquelas coisas incas, maias, aquelas coisas todas. E ali,
é onde se encerra essa grande sequência de ação, porque eles conseguem, quando passam por essa proteção, se segurar e não seguir na correnteza. O T-Rex vem correndo, entra de volta na água, porque o bot tá tendo os gritos da Isabela, e o T-Rex vem correndo atrás do bot antes que ele passe por aquele espaço que tem ali dessa construção antiga. Ele morde de novo o bot, a Isabela não está ali mais no bot, eles conseguem pegar a Isabela, e um pouquinho antes da Isabela ser pega pelo pai, o T-Rex entra com a boca para tentar devorar ela e trava, simplesmente por quê? Porque ele fica esmigalhado ali no espacinho que tem ali dessa velha construção e não consegue encontrar eles. E pega, dá a volta e vai embora, segue seu caminho. No último momento que a gente vê o T-Rex nesse filme, tá? Ele aparece nessa sequência aqui. O bot, cara, acabou não sendo destruído pelo T-Rex, ele emerge do outro lado, assim, da construção, e a família vai pegar ele e vai seguir seu caminho, e depois só vai aparecer mais pra parte final do filme ele mesmo. O nosso grupo todo, tá? Depois que ele conseguiu lá pegar do Titanossauro, eles vão atrás ali do Quetzalcoatlus. Eles têm que subir, por quê? Qual é a ideia deles, tá? Eles não vão conseguir pegar, né, jogar lá essa seringa ali num voador. Então eles decidem pegar, né, isso obviamente vem através do Dr. Henry, da onde estão os ovos desses dinossauros. Então eles sobem até uma colina e vão descendo de rapel até uma parte que tem uma abertura, que é onde está ali o ninho dos dinossauros. E ali também, cara, é uma construção que lá na parte de cima também o Duncan acaba achando, né, uma escadaria, assim, de uma construção antiga, cara, maia, inca, o que for, entendeu? Quem é que desce? Desce primeiro o Leclerc, desce daí o Dr. Henry e desce a Zora. Quando eles descem, chegam lá, exatamente no ninho, o Henry coloca, daí com a mão, né, eles não precisam usar a pistola, coloca com a mão ali no ovo, justamente ali a agulha, consegue tirar o que precisa tirar do sangue, só que nesse momento tá vindo sim, né, uma espécie do Quetzalcoatlus, que começa a perseguir primeiro o Leclerc. Quando vai perseguir o Leclerc vai tentando subir e lá em cima o Duncan e o Martin Krabs, que tinham ficado, começam a puxar essa corda para tentar salvar o Leclerc. E o Leclerc vai tentando subir e o dinossauro vem atrás dele. Tentando subir e o dinossauro tentando pegar ele no ar. Aquela coisa toda. E vai, volta, faz um Top Gun, né, do dinossauro contra o Leclerc. Quando o Leclerc tá quase chegando em cima, o que acontece? O dinossauro já tinha pego ele, devora ele na frente do Duncan e do Martin Krabs. E o Duncan e o Martin Krabs só conseguem fugir do dinossauro porque eles vão pela essa escadaria maia, inca, aí o que for, e descem ali para entrar num espaço pequeno onde o dinossauro não vai conseguir passar. E é assim que eles se salvam. Lá na parte de baixo, onde está o ninho, né, que é uma parte bem no meio assim dessa paredona que tem do morro lá, o dinossauro vai, tem toda uma tentativa que tem do dinossauro matar o Henry e matar a Azora, eles conseguem escapar, só que quase que eles perdem ali o último sangue que precisavam, tá? Tem toda uma sequência que vai acontecendo onde, no final, sim, eles conseguem pegar ali o sangue, conseguem escapar do dinossauro. Ele literalmente tá. A corda que estava segurando esse rapel do Henry, ela é rompida e ele cai. Só que como ele cai e vai batendo em folhas, né, das grandes árvores que vai tendo, ele vai diminuindo todo esse impacto. No momento que ele chega ali numa parte que tem um outro riacho, ele cai nesse riacho ali. Logo que ele cai também junto com ele, né, de novo, essa grande parte de seringa ali, onde estava o sangue, com um paraquedinhos assim, cai bem do lado dele lá, que é onde eles pegam também. Tem uma parte importante, cara, que eu esqueci, que é uma baita referência, tá? Vamos voltar um pouquinho, tá? Que agora eu me lembrei. É isso que tá de fazer uma grande conversa aberta. Quando a Teresa tava lá, antes de pegar o bote inflável, tá? Antes, inclusive, de ver o próprio T-Rex ali atrás dela, como que ela descobre que o T-Rex tá ali, tá? Não é só por causa do bocejo, tem um detalhezinho que vem antes do bocejo. Atrás desse dinossauro que tava todo mordido, sai um outro dinossauro, que é aquele mesmo dinossauro que abre
toda uma parte aqui em volta, que eu não me lembro o nome desse dinossauro, que ele abre ali e ele vai atacar a Teresa. Só que daí ele faz que vai atacar e ele para com um olhar de medo e volta e sai correndo. Daí que a Teresa percebe, né, a grama faz exatamente aquela cena que eu falei pra vocês. A grama dá aquela baixadinha porque o T-Rex, né, mudou de lado na cama e tá ali se ajeitando. É só uma partezinha que eu tava esquecendo ali, que é mais uma referência legal que tem em todo o universo que a gente tem em Jurassic Park e Jurassic World. Agora que temos as 3 espécimes, tem um detalhe que é importante, tá? Que é uma conversa do Henry com a Zora. Tudo que eles estão coletando ali é para a empresa farmacêutica ali do Krabs, tá? Nesse momento que a gente tá de toda a história, tá? A Jane, obviamente, ela não existe mais porque ela faliu, aquela coisa toda, como a gente tinha né, tido conhecimento nos outros Jurassic World. Só que daí, essa conversa do Henry com a Azura é importante por um ponto, tá? Porque o Henry demonstra para a Azura que ele quer não entregar o que eles estão coletando para a empresa do Martin Krabs, porque toda essa cura que vai existir vai ser para algumas pessoas apenas, para quem tiver mais dinheiro. Ou seja, não vai ser algo que as pessoas comuns vão conseguir ter acesso. Ou seja, as pessoas comuns que acabarem tendo câncer vão acabar passando pelo tratamento, mas vão, em grande parte, acabar morrendo também, porque não vão ter acesso a essa medicação nova que vai ser essa tal cura do câncer. E ele fala isso para as Zora, a Zora primeiro vai contra, mas depois ela fica assim a favor de que seja entregue isso para a comunidade por completo. Para que vários e vários cientistas façam os estudos e vários achem sim a cura e que isso seja realmente aberto para toda a humanidade, aquela coisa toda. E isso vem também com essa importância pela mãe da Zora ter falecido de câncer, algo que é colocado lá no começo do filme, tá? Todos chegam na vila e como que eles vão conseguir ter um resgate? A Zora, quando eles chegam encalhados lá na costa, fala que ela tinha se preparado para algo. E ela conta que ela pagou uma equipe secundária para que fosse num dia seguinte, ou seja, ele chega num dia, passa uma noite, e no outro dia, no momento de fim de tarde, essa outra equipe que ela pagou iria com um helicóptero sobrevoar por 2 minutos onde existe um heliponto. Cara, o heliponto é a primeira coisa que aparece no filme até. Iria ele sobrevoar por 2 minutos, caso não encontrasse ninguém, e ir embora. Ou seja, eles têm essa questão de resgate iminente, porque o tempo está correndo, está quase chegando nesse tal momento de final de tarde ali. Quando eles chegam nessa vila toda, tá tudo completamente abandonado, tudo completamente desligado, e eles começam a escutar vozes, porque quem já está lá é a família. Eles se encontram todos, e daí, do nada, se acende tudo, porque começou a se ouvir um barulho de gerador. Ou seja, é algo que acontece, né? Todas as noites esse gerador chega no momento como se fosse um timer, ele faz ligar e acionar todas as luzes que acontecem ali nesse centro todo de pesquisa. E daí chegam, tá, os nossos queridos Mutadon, porque eles vão atacar todos ali do grupo, tá? E ao mesmo tempo acabam se dividindo, porque o Henry e o Duncan acabam entrando na instalação ali de pesquisa para tentar fazer um contato com alguém. Quando eles estão dentro do centro de pesquisa, tá? Ao mesmo tempo, eles fugiram do Mutadon e entram para tentar achar alguém para conseguir fazer o contato. Eles percebem que algo diferente está ali, que é o T-Rex. E aí o filme vai tentando uma grande sequência, cara, onde os personagens vão sendo divididos, tá? A família tem a parte mais legal de toda essa sequência. É a mais legal. Porque tem novamente essa referência toda ao primeiro Jurassic Park, é o Gareth Edwards e o David Koepp entrando nessa questão toda de trazer a franquia para as suas origens sobre suspense e terror, que é o Mutadon entrando numa loja de conveniência. Eles entram nessa loja de conveniência, conseguem se fechar lá dentro, conseguem ficar teoricamente protegidos. Só que o Mutadon ele entra por cima. Ele quebra literalmente uma parte do teto e consegue entrar. E tem toda aquela questão. Lembram lá da Sam e do Billy, do primeiro Jurassic Park com os Velociraptors? E eles na cozinha, naquela grande cozinha que tinha. E a questão do reflexo, a questão, né, do perigo iminente, como que eles iam conseguir escapar. É muito essa referência. Toda a sequência que tem na loja de conveniência é muito essa referência. Que daí chega no momento onde, inclusive, a Isabela, ela entra naquelas partes de refrigeração que tem, com bebidas, aquelas coisas todas,
Ela entra ali, se fecha, e como tem aquelas luzes, né, luzinhas de LED ali que ficam em cima, ela tira o casaco, tapa a luzinha, por um mutador não olhar ela, não conseguir enxergar ela do outro lado. E a família tá do outro lado ali, né, se protegendo também, tentando achar um jeito de como ajudar ela, e fica toda essa tensão acontecendo. O Mutadon para na frente de onde tá a Isabela e só vê o seu reflexo, e daí ele não ataca. E daí o Ruben toca lá algo do outro lado, daí a Isabela consegue sair, e como que eles escapam dessa situação toda, tá? Tá inundado dentro dessa loja de conveniência ali. E tudo isso tá indo para algum lugar chamado ralo. Eles vão até esse ralo, abre e entram num duto todo que tem. E esse duto é, digamos assim, a salvação dos personagens do filme. Porque esse duto leva para a costa. Só que leva para a costa, não aquela costa onde o barco lá acabou naufragando e tudo mais. É para uma costa já onde tem um barco já colocado ali, né, como um momento de emergência, um momento de resgate ali para os trabalhadores, que já está numa água mais profunda. Então, eles indo por esse duto, eles vão chegar onde está realmente esse barco ali. Quem é que sabe disso? O Duncan e o Henry. Porque quando eles entraram lá na parte de testes, né, da Engine Centro de Pesquisa, eles acabam tendo essa informação. Porque como foi ligado todas as luzes, né, o sistema todo que tem de câmeras e tudo mais mostra que existe esse barco lá. E o Duncan percebe que tem como chegar lá através desses dutos. Eles escutam um som de helicóptero. O Henry vai correndo para tentar chamar a atenção desse helicóptero, porque o Duncan vai correndo pro outro lado tentar ajudar a família. O helicóptero está sobrevoando, tem uma fumaceira gigantesca, tá? O helicóptero não consegue enxergar ninguém. E o Henry sobe numa plataforma, indo em direção ali ao heliponto. Ele tem uma caixinha ali com sinalizadores. Ele consegue abrir, consegue pegar os sinalizadores, ele pega 3, tá? E é importante esse número para depois. Quando ele pega, um deles ele pega, coloca na área, dispara, que é quando o helicóptero vê que existe alguém sim, dá a meia volta, que já estava indo embora da ilha, e vai na direção ali de onde está vindo o, o tiro, aquela coisa toda. E daí, galera, nessa fumaça toda, a gente só vê o helicóptero ainda mexendo na sua hélice, completamente mastigado, na boca de um T-Rex. A figura toda do T-Rex, cara, é uma figura... Por que esses híbridos estavam sendo criados e mantidos ali nessa ilha ainda, tá? Não só o T-Rex, mas todos os outros estavam sendo... né, passando por esse momento todo ali de experimentos. Porque não eram todos que iam sim para a ilha principal, ficar aos olhos das pessoas. Porque eles ficavam deformados. Ou seja, o T-Rex é completamente deformado. Completamente deformado, tá? E até uma cabeça dele é uma cabeça meio xenomorfo de alien, assim, cara. Gigantesco, mas é completamente deformado. Ele devora o helicóptero ali, o helicóptero explode, aquela coisa toda. E o Henry e o Duncan entram lá também nesses dutos e vão na direção de onde está a família. A questão da Zora é a questão do Martin Krabs, tá? Tem uma sequência toda ali também. Nessa parte tá próxima onde estava a loja de conveniência, que é o postinho de gasolina. Esse postinho de gasolina ainda tinha um carro. E esse carro é usado pelo Martin Krabs depois de toda uma cena tensa também que tem meu Deus do céu, do Mutadon tentando comer tanto o Martin Krabs quanto a Zora. Ele usa esse carro para ir embora dali. E ele vai justamente na direção da mesma doca onde está o barco lá, que também é onde o Duncan viu que tem o barco. Tá? E eles vão se encontrar no momento final do filme ali. A Zora vê que o Mutadon tá indo também por baixo, logo depois que o carro do Martin Krabs sai, por baixo dos dutos também, em direção da família. E ela pega, vai atrás, logo que ela desce, cara, e é uma cena bem Viva Negra, cara, porque ela se atira e bluf, cai, e quando ela cai, ela já tira ali. A referência da Scarlett Johansson fazendo grande cena de ação. Já pega, já tira sua arma ali em punho e vai atrás de onde está o barulho. Quando o Mutadon encontra a família, encontra o Duncan junto já com o Henry ali, tiros acontecem para matar o Mutadon, que é a Zora chegando lá e mata o Mutadon. E eles saem, cara, em disparada em direção de onde está, né, o final de todo esse duto ali, que é justamente na costa. E a Zora vê que vem outros Mutadons atrás deles. Então isso tem que ser muito rápido.
Só que quando eles chegam próximo ali do limite da porta que existe ali, que separa o duto para realmente ali a costa onde está o barco, essa porta está fechada. Só que ela está fechada naquela porta onde como se fossem grandes barras, assim, e tem como passar. Só que nenhum dos adultos tem como passar. E os mutadons estão vindo atrás lá, querendo comer eles. Quem é que passa? A Isabela. A Isabela se passa toda, né, mexida, ela tira a mochila, passa, bota a mochila de novo, vai com a Dolores ali dentro da mochila, chega na parte de comando e consegue abrir a porta. Só que no momento que ela abre a porta, o que acontece? O D-Rex aparece. E o D-Rex vai atacar a Isabela. E todos os outros não sabem o que fazer, porque é o choque do momento. E nesse momento tem um barulho muito forte, que o carro do Martin Krabs, quando ele ligou o carro, tinha disparado um alarme que não para, e esse alarme é muito alto. E o D-Rex tem sua atenção chamada por esse barulho, vem o carro. Quando o carro chega, o D-Rex assim, ó, pota a pata. O Martin Krabs já voa, ele já come o Martin Krabs ali, né? A maleta refrigerada lá que tinha já os 3 sangues ali dos dinossauros ali cai, a Zora pega a mala e eles vão pro barco. Só que daí quando eles vão pro barco, o T-Rex vai atrás. E como que eles vão achar uma maneira de se salvar? O Duncan pega um daqueles... meu Deus do céu. O bom de esquecer as palavras nessa parte final toda aqui. Um dos flyers lá, né? Direitinho ali. Ele estoura para chamar a atenção do dinossauro, aquela cena clássica que a gente já conhece de todo o universo, Jurassic Park e Jurassic World. E o Duncan se coloca naquele momento de sacrifício ali, ele vai chamando a atenção com um sinalizador. Com um sinalizador ali do D-Rex, entra na água, enquanto todos os outros estão entrando no barco, ele vai indo numa direção oposta e o D-Rex vai vindo atrás dele. E ele para, até num limite que tem, assim, do outro ladinho, assim, dessa parte de abertura que tem, né, do rio para o mar. E parece que o D-Rex vai devorar ele. Mas por que parece, tá? Porque simplesmente o que acontece? A Zora chama pelo Duncan, na sua última tentativa de conseguir trazer ele de volta ali, aquela esperança de estar ainda com seu amigo vivo, a chama se apaga. E não se ouve mais nada. O Henry puxa a Zora para dentro do barco e eles entram no barco. Lembra que o Henry tinha pego 3 sinalizadores? Então ele usou um para o helicóptero, o Duncan pega um outro, só que na verdade o Duncan tinha pego 2. O Henry tinha pego 3, né? Lá da caixinha. Qual é a importância do Duncan ter pego 2? Porque um ele usou para chamar a atenção do T-Rex e o outro ele usa já um pouco mais distante de onde o seu barco saiu e de onde ele realmente também se escondeu ali do T-Rex para chamar a atenção do barco, para que o barco volte e o resgate. Não se tem explicação de como que o Duncan escapou do T-Rex e o que aconteceu com o T-Rex. Não se tem, tá? Mas daí o Duncan é resgatado e eles partem com esse barco para longe da ilha, onde a família está reunida, né? E tem aquela leve troca de olhares, inclusive assim de não é só um carinho, não é só uma aceitação, tá? É algo maior pelo que eles viveram ali entre o próprio Ruben e o próprio Xavier. Tem esse contato dos dois ali de agradecimento também. E junto o Duncan, o Henry e a Zora e o Henry tem uma última conversa que é justamente o quê? Para quem que eles vão liberar? Aquelas... o sangue dos dinossauros ali, para quem que eles vão liberar? E simplesmente o Henry fala para todo mundo. A gente vê o barco indo na direção do amanhecer por esse mar ali, sobe-se trilha, né? Nossa famosa trilha que tem do Jurassic Park, e se encerra o filme. Então esse é o momento onde a gente tem toda a trama que acontece em Jurassic World Recomeço. Galera, teremos um vídeo também sobre cena pós-créditos, sobre teorias que pode acontecer pra frente nessa franquia. Coloque mais nos comentários o que acharam da trama. É óbvio que foi uma conversa aberta, galera, que eu tô aqui, ó, com toda as minhas anotações do meu lado aqui. E sem elas, cara, seria difícil, porque vai lembrando detalhe e tudo mais, é complicado. Coloque mais nos comentários, não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.